E a gente vai bater um papo aqui no nosso programa. Já está na linha o Rogério Bastos, ele que é historiador, jornalista, radialista e vai participar de um evento aqui na nossa região, né? Rogério, um bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Bom Dia Camaquã da Clique Rádio. Fala pra gente aí o que você vai fazer aqui em Camaquã. Tudo bem, meu amigo? Acho que o áudio aí não está liberado. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os amigos aí de Camaquã e pelo mundo que nos ouvem e nos assistem. Inclusive, tu falou aí nos Estados Unidos, onde a gente tem diversos CTGs, tem encontro anual dos CTGs Estados Unidos, Canadá. Tem uma confederação norte-americana do tradicionalismo gaúcho, então vai nosso abraço também para eles aí. Volta e meia a gente se encontra lá na Flórida. Olha aí, coisa boa. E aí, Rogério, conta pra gente aí, pra quem não te conhece também, né? Você é jornalista, radialista, comunicador, historiador, profissional em apresentação, locução, noticiador, produtor executivo de rádio e televisão, colega, né? Comunicador aqui, inclusive. E você vai estar aqui em Camaquã, né? Isso, convite aí do Catulo para que nós participássemos da Semana Gaúcha Farrapos de Garibaldi, que está organizada aí na cidade. Aliás, nosso trabalho tem sido bastante intenso aqui na Comissão Estadual dos Festejos Farroupilha. Eu sou vice-presidente da comissão, aquela que é responsável por trazer o tema, trazer a música tema, também ajudar nos desfiles nas cidades. Esse ano, inclusive, até com verba para o pessoal buscar chama lá em Caxias do Sul, onde foi feito o acendimento, aquele acendimento estadual que acontece todo ano. Aconteceu em Caxias, aconteceu em Cristal há pouco tempo, aí próximo de vocês, Canguçu, e aí o ano que vem vai ser em Rio Pardo. E então esse ano trabalhou com bastante intensidade a comissão estadual, e nós vamos aí também para falar hoje de Barbosa Lessa, né, que é aí a região do grande mestre do tradicionalismo gaúcho, Luiz Carlos Barbosa Lessa, de Lessa a Paixão e Darcy, dois comunicadores, aliás, o avô de todos nós na comunicação. Veja que quando eles fazem o grande rodeio Coringa, eles espalham pelo Rio Grande do Sul uma coisa nova que estava surgindo, uma coisa nova de resgate de coisas antigas, que era a tradição gaúcha, que vinha ganhando espaço com a criação do primeiro CTG, que foi o 35 em 1948. Então, Paixão começa a fazer o grande rodeio Coringa, chama o Darcy Fagundes, depois ele sai, vem o Dimas Costa, depois sai o Dimas e vem o Luiz Menezes. E esse programa, que para nós a gente pode considerar mesmo que é o pai de todos, porque a partir da difusão do tradicionalismo gaúcho, hoje nós temos aí mais de 1.700 CTGs no Rio Grande do Sul, 3.000 se somar todo o Brasil e fora. Inclusive os Estados Unidos, que a gente falou, lá na Noruega, os Vikings de Bombacha, se a gente falar também da China, tinha o PTG China Véia, ou lá na Austrália, então, enfim, aonde tem gaúchos e tomou um chimarrão, em pouco tempo nós temos um CTG nascendo, porque aí vem o churrasco, vem a poesia, vem a música, vem a dança, e aí não para mais. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje e também sobre o tema, falar aí Darcy Fagundes e o grande rodeio Coringa, no tema desse ano, Ondas Curtas para uma História Longa, que é a temática que passou para acompanhar os desfiles, onde vai acontecer desfile temático no estado, ou também para ir para as escolas, incentivar nas escolas. Porque hoje, Eduardo, se tu procurar algum lugar que prepare profissionais, por exemplo, mas acima de tudo cidadãos, tu vai encontrar uma coisa chamada Centro de Tradições Gaúchas. Vai procurar um bom cantor no Rio Grande do Sul, ele passou pelo palco de algum CTG cantando, foi para o The Voice Kids, pega a Luísa Barbosa, Thomas Machado, Luiz Arthur Seidel, a Maria Alice, bom, essa gurizada toda foi para o The Voice Kids, todos eles passaram por um palco de CTG, ou declamaram, ou cantaram, ou dançaram, aprenderam a interpretar, perderam a vergonha de ir no palco, aprenderam os primeiros passos da música ali, e, acima de tudo, respeito, educação, disciplina, que é fundamental e civismo, que é fundamental para um bom cidadão aí que a gente exporta do CTG para a sociedade.
Hoje, que horas é o evento? É lá no Verdes Campos? Isso, vai ser às 19 horas no Centro Cultural aí do Barbosa Lessa e a gente espera os amigos do CTG, volta e meia o pessoal pede, Rogério, pode vir aqui. É muito difícil, as datas encurtam cada vez mais, pouco tempo para a gente poder acompanhar. Então, quando a gente vai numa região, a gente procura centralizar para que todos estejam ali. Preciso ter... Porque voltar novamente demora bastante por causa da agenda intensa que nós temos. E agora, no mês de setembro, principalmente, né? Porque daqui até o dia 20, agora a intensidade é muito grande. Né, com certeza, né? E certamente a tua agenda deve estar bem atarefada, assim, o teu dia a dia está bem agitado, certamente, nesse período, esse mês de setembro. A semana passada, o Palmeiras das Missões, Sarandi, Constantina, retornamos para cá com as atividades que a gente tem da comissão aqui, tem o acampamento de Porto Alegre, que a gente tem uma participação ali com o governo do estado por causa da comissão estadual dos festejos, e aí já seguimos, terça-feira estivemos em Rio Pardo, dando uma palestra por lá e também já vendo os lugares onde vai acontecer o acendimento da chama. E eu digo para vocês que estão nos escutando agora, se gostaram de Caxias, Canguçu, Cristal, Alegrete, as últimas chamas, vocês vão amar ir a Rio Pardo, que tu vai estar pisando, principalmente, primeira rua calçada do Rio Grande do Sul, foi Rio Pardo. Então tu vai estar pisando, não pisando na história no sentido literal de pisar nela, mas de tu sentir a história do Rio Grande do Sul passando por ali nos diversos lugares que tem. Então essa visita a Rio Pardo foi muito legal e agora já indo para Camaquã, né? O tempo encurta, semana que vem tem atividades nos piquetes no Parque da Harmonia, então te digo, as 24 horas e os 7 dias ficam curtos em setembro. Por isso que a Semana Farroupilha deixou de ser semana para se tornar Festejos Farroupilha, que não dava mais uma semana. Com certeza. E é um momento também, né, para se trabalhar em algumas comunidades a própria questão do turismo, né, Rogério? Porque você estava falando aí de Rio Pardo, né? É uma cidade, né, que toda cidade tem uma história, né? E a gente percebe que muitas vezes não é desenvolvida essa questão do turismo cultural. E aqui a gente tem uma grande história também, né? Ligada aí às tradições, à Revolução Farroupilha. E isso não é trabalhado, né, de uma forma adequada. Isso certamente também tu percebe por essas tuas andanças aí pelo Estado, a falta, seja de investimento, a falta, daqui a pouco, da própria cultura daquela comunidade, do desconhecimento da sua própria história, né? Sem dúvida nenhuma, Eduardo. Tocou num nervo que causa dor no Rio Grande do Sul. Hoje, através aí do secretário Ronaldo Santini, ele encara o gaúcho como um produto para vender turismo no Rio Grande do Sul. Em 2010, nós já tentamos isso, um vídeo do Ministério do Turismo, o pessoal encontra Tradições Brasil no YouTube, mostrando a Semana Farroupilha. Cada mês eles tinham um grande evento. Mas Camaquã, por exemplo, se tu perguntar para o pessoal de Cristal, que é aí do lado, se foi bom o acendimento da chama, gente, a movimentação de postos de gasolina, restaurante, hotéis, lojas de souvenirs, loja que vende produtos gauchescos e outras lojas que durante aquela semana do acendimento da chama, só do acendimento da chama, que movimentou a cidade aí de Cristal, e aí o Rio Grande do Sul todo está olhando para aquela cidade, toda está com os olhos para cima dela, e aí eu sou um cara que gosta de viajar, volta e meia estou viajando por algum lugar, e tem uma coisa no turismo e no marketing que chamam de experiência do usuário. A pessoa que chega lá e quer experimentar fazer aquilo ali. Nunca fez, nunca preparou um chimarrão, por exemplo. E às vezes nós ensinamos errado o jeito de fazer, damos um chimarrão entupido para a pessoa que tomou a primeira vez. Amargo e entupido, como é que vocês conseguem gostar disso? Então nós temos que, quando vender um produto, e quando eu digo vender, não é só financeiramente, é que a outra pessoa absorva aquele conhecimento e queira voltar ali. Eu, particularmente, na minha chegada em Rio Pardo agora, eu só passei por lá, nas andanças por ali, a gastronomia já me pegou, porque gordinho gosta de comida. E eu já disse assim, quero trazer a minha esposa aqui
para passear aqui no verão, por exemplo, de ir na prainha ali de Rio Pardo e tem um restaurante flutuante onde tem um peixe maravilhoso e que eu vou querer provar de novo. Almocei lá e adorei. Bem servido, bem atendido. E esse é um outro grande diferencial. Não adianta socar comida na pessoa. Tu tem que fazer com que ela goste e queira voltar para comer de novo. Esse é o segredo de quem faz uma pós-venda. Tu vendeu o produto, mas tu espera que a pessoa goste e que ela volte e traga outras pessoas para ali. E para quem não se dá conta, eu vou dar um exemplo de Relvado. Tinha 2.500 habitantes, hoje tem menos. Conversando com o prefeito da época e o patrão do CTG, o rodeio da cidade atrai mais 7.500 pessoas na cidade. No período do rodeio, um pequeno evento que é o rodeio da cidade, 10.000 pessoas circulam numa cidade que tinha 2.500 habitantes. Quanto tu acha que vai ficar de divisas, de gerar renda, emprego direto e indireto nesse período? Então é isso que as pessoas têm que pensar. Isso é para ajudar a cidade. Grandes eventos como esse é de turismo cultural, atrai novos visitantes e dinheiro para a cidade. É verdade. A gente toma de relho assim com o pessoal do Nordeste, né? Muitas vezes, porque lá eu me lembro que eu fui, sei lá, Jericoacoara lá e andei num deserto e aí tinha uma árvore seca lá, me contaram uma história daquela árvore seca, eu acreditei, tirei foto e tal, paguei. E aqui a gente tem muito mais, e nada, né, não é desmerecendo a história da árvore seca que eu fui lá, né, mas aqui a gente tem muito mais história para contar, história real, com mais emoção, né, que poderia trazer uma peça teatral, enfim, fazer qualquer coisa. São Lourenço do Sul, né, desenvolve algo interessante nesse sentido, né, através da dança e da música, dentro de um barco, mas a gente, falta isso, né, falta esse investimento por parte da iniciativa privada, né? Porque se a gente esperar muitas vezes pela questão pública, demora, né? Mas a iniciativa privada pode tomar essa iniciativa, né, Rogério? Exatamente, porque vai ajudar nós mesmos. Vamos pegar o exemplo dos CTGs. Os CTGs ensaiam somente à noite. Se eles virassem ponto de cultura do Ministério, receberiam verba para abrir de dia e fazer diversas atividades ali. Isso demonstra também falta de conhecimento, né? Agora tu colocou aí uma situação simples aqui, né? Se fosse aberto durante o dia e tivesse um projeto, poderia estar esse Centro de Tradições Gaúchas recebendo para estar aberto. Exatamente, e aí tu não ensaia só para o rodeio, tu não ensaia só para uma competição, tu pode te ensaiar para fazer apresentações para turistas. Toda quarta-feira aqui no CTG tal, nem vou pegar exemplo aí dos CTGs da cidade, mas no CTG tal, toda quarta-feira as empresas de turismo podem trazer porque vai ter uma comida boa. A gente não pode pensar que vamos fazer uma comida para ganhar dinheiro, na verdade tu vai ganhar no todo que vai acontecer ao redor, mas fazer uma comida boa, de qualidade, que a pessoa queira vir, senão ela vai dizer assim, ó, pega um arroz empaçocado, diz, não, mas eu não vou vir mais, né, nesse tal de CTG, porque a comida está empaçocada. Às vezes as pessoas acham que no nosso meio isso acontece muito. Tu vai ali, faz a comida e tá todo mundo na festa, come e tal. Agora, se tu vai fazer para o turista, ele tem que apreciar, ele tem que gostar, ele tem que querer voltar e fazer de novo. E isso é que nos falta. Nós, às vezes, pensamos muito mais na competição, de ir lá no rodeio e ganhar dos outros, do que vencer nós mesmos e progredirmos nessa relação. Faz o CTG virar um ponto de cultura do Ministério. Agora mesmo tem um monte de editais abertos do governo do Estado. Receber uma verba que vem de fora, um dinheiro que vem para a cidade, digamos que aí o prêmio que tem, que o pessoal escreveu, 20 mil reais, 40 mil reais, as entidades aí que pode 40 mil reais, o quanto ajudaria a entidade? Mas aí tu pensa assim, eu não tenho tempo para fazer, eu não vou fazer. Vamos contratar um produtor cultural. Mas aí tem que pagar o produtor. Gente, se o produtor cobra 10%, tu vai pagar 4 mil por produtor fazer, tu tem mais 36 mil reais que vai entrar para a entidade. Então pensa nos 36 e não pensa nos 4 mil que o produtor vai ganhar. Ele é um profissional que vai trabalhar para trazer os outros 36 para ti. Mas eu não tenho tempo para fazer. Contrata um profissional que faça. É isso que a gente tem que pensar, começar a pensar grande nesse circuito e tentar transformar as nossas danças tradicionais, por exemplo, no folclore.
Porque o folclore é espontâneo, ele acontece, ele sai de dentro do CTG para a comunidade. Nós temos que parar de ensaiar com porta fechada para rodeio. Nós temos que abrir as portas e ir até a comunidade para que as pessoas vejam, gostem e participem. Jamais dizer assim, a entidade está de portas abertas. A pessoa não sabe como é que funciona. Pensa até que é uma sociedade secreta ou discreta, que as pessoas não entram lá se não usa a pilcha. Não, mesmo que está sem pilcha, vai lá conhecer o CTG. Conheça ele. Depois, se tu gostar, tu vai comprar a tua pilcha. Aí o pessoal diz assim, mas a pilcha é cara, assim, mas tu sabe quanto tempo dura uma bombacha? Tu paga 200 pila uma bombacha, uma calça jeans custa 50, 60, uma calça jeans tu compra 3 por ano. Bombacha, eu tenho as minhas, nenhuma tem menos de 20 anos das minhas bombachas. Então, é caro? Não, se tu dividir por meses aí, quantos meses dá isso, né? Então a gente tem que pensar, é como tu pensar a erva mate, como a erva mate tá cara, 15 pila o quilo. Quanto chimarrão dá 1 quilo de erva mate? Muito mais do que uma cerveja, com certeza. É que a gente não faz esse cálculo, mas 1 quilo de erva tu vai a semana toda, uma cerveja, tu toma numa sentada. É verdade. Rogério Bastos, obrigado pela tua participação aqui. Esse assunto sobre turismo é algo que me incomoda já há bastante tempo, especialmente porque eu sou natural, sou aqui de Camaquã mesmo. Já saí daqui, fui para Porto Alegre, trabalhei na RBS ali por 3 anos, e Rede Globo e tal, e nunca gostei de morar em outros lugares a não ser a minha cidade, né? E aí quando eu volto, a gente percebe assim que tem muito, né, para se desenvolver em várias áreas, mas essa é uma que realmente me chama a atenção, e sempre quando tem alguma coisa nesse sentido eu tento de alguma forma contribuir para que as pessoas possam, né, enxergar, o camaquense enxergar a sua cidade de uma forma que tem outros caminhos, né, tem como a gente desenvolver essa área, com certeza. É verdade, Eduardo. Eu vou te dar um exemplo. Eu reeditei o livro Nativismo, um Fenômeno Social Gaúcho, do Barbosa Lessa, e eu fiz um documentário. E eu tive aí no sítio das Águas Belas, né? Do Sítio Lessa. Água Grande. Água Grande, isso. E eu tive lá cerca de 3, 4 meses e é lamentável a situação que se encontra o sítio, com exceção da natureza, da beleza, né? Mas a infraestrutura realmente complicada. Eu estive no galpão, aquele onde ficavam as coisas do Barbosa Lessa, eu chorei lá dentro. Chorei porque ele foi um amigo, um mestre, a dona Nilza, eu acompanhei até os últimos momentos, até o momento que ela nos deixou aqui em Porto Alegre, eu acompanhei ela. E eu fui lá fazer o documentário e gravar lá, e fiquei muito triste com o que eu vi, que é um produto que venderia fácil, venderia muito fácil, aquela cascata maravilhosa lá embaixo. Então, a falta de visão, simplesmente falta de visão de ter um produto como se tem, que é esse sítio do Lessa, reformar aquela casa lá e receber as visitas, as pessoas que vêm de fora, venderia pacotes para que isso acontecesse, mas não, é uma casa velha tirada lá, se destruindo. Se tu viu há pouco tempo, eu vi em 2023, 2022, quando eu fiz o documentário, e lamentei muito Camaquã não aproveitar um produto como esse que tem. Então, como tu dissestes aí, é uma questão de visão. Não, com certeza, né? E a gente está vivendo aqui, Rogério, só para tu ter uma ideia, né, que a gente está agora discutindo alterações no Código de Posturas do nosso município, que é um código que já tem, é de 1940, para te ter uma ideia, 40 e poucos. Então está muito defasado. E um dos pontos é a abertura do comércio aos domingos, né? Hoje é proibido e agora está uma grande polêmica na cidade, que é o permitir, né? Não estamos falando que é obrigado a abrir domingo, mas a discussão é no sentido de poder abrir, né? Então, até coloca aqui o Otávio Moraes, que está nos acompanhando, ele é vice-presidente da FEComércio RS e vice-presidente do Cindy Lojas Costa Doce. E ele até questiona, né, sobre região turística sem abrir comércio. Qual a opinião aí do Rogério Bastos? Turismo em cidade que proíbe empreendedor de abrir domingo, né? Qual é a tua opinião sobre essa questão, né, sobre
Precisa ter, né? Não adianta a gente falar de turismo se não tiver pessoas para tocar, né, um projeto como esse, né? Tem que ter gente trabalhando para receber o turista, né, Rogério? Verdade. Vou fazer um exemplo de 23 anos. Há 23 anos, em 2002, 2001, a Cristiane Dalcortivo ganhou de primeira prenda do Rio Grande do Sul. E aí anunciaram, vem da 14ª região, cidade de Arvorezinha. Todo mundo se olhou, onde é Arvorezinha? Aí foram procurar. O dia do concurso, eu tive uma semana antes para organizar lá, e eu passei pela cidade, e, gente, 19 horas fechava o comércio, fim de semana não abria. Aí eu sentei para conversar com todo o pessoal, falei o número de pessoas que iria, como é que ia funcionar o concurso. Alguns compraram a ideia. Na frente de um mercadinho que fechava às 19 horas e não abria no domingo, abria só no sábado, foi colocado o lonão, que era o concurso de prenda adulta. Foram mais de 1.500 pessoas que lotaram Arvorezinha, Ilópolis, Antagorda e tudo ao redor ali dos hotéis, casas, pousada, tudo lotou. E quem comprou a ideia, e o caso desse mercadinho, que para mim virou um exemplo, eles ficaram abertos até a meia-noite quando terminava o... Era familiar, eles ficaram até meia-noite quando terminava o concurso ali na frente. Foram 3 dias intensos de atividades, e eu fiquei lá na segunda-feira e fui conversar com o pessoal, que agradecia e queria mais eventos como esse. Eu disse, bom, você precisa de uma prenda que ganhe de novo o Estado para esse evento vir para cá. Porque isso que é um dos menores eventos, concurso de prenda e peão, leva 1.500 pessoas para a cidade. Mas tem outros eventos que levam muito mais gente. Então, o mercadinho, ele abriu até meia-noite e ele me disse assim, ó, o que eu vendi nesses 3 dias equivale ao que eu vendo durante o mês. O pessoal tomou toda a água mineral, cerveja em lata, lanches. Eles começaram a fazer lanche que nem lancheria. Botaram a padariazinha, botaram o forno lá e começaram a produzir o alimento, que se tornou mais barato e rendeu muito mais. Então, gente, se tu quer atender o turista, eu quando vou na cidade fazer algum evento, eu termino meu trabalho no final do expediente. Aí depois eu vou procurar a pizzaria, eu vou procurar o barzinho, alguma coisa para ter. Só encontra se for alguma coisa familiar e que o pessoal, um empreendedor que resolveu ficar até mais tarde. E ainda não passa das 22 horas. Então, se tu quer alguma coisa turística, tem que abrir as portas para receber o povo. Não tem jeito, né? Rogério Bastos, obrigado aí pela tua participação, né? Por agradecer aqui o Catulo, né? Por nos proporcionar aqui esse bate-papo, e o espaço está sempre aberto aí para que a gente possa estar falando um pouco mais de cultura aqui na nossa programação. Obrigado, Eduardo. Esperar os amigos hoje à noite, então, lá no Centro Cultural do Barbosa Lessa, que leva esse nome desse gênio da publicidade, do folclore, do tradicionalismo. Eu vou falar das multifaces do Barbosa Lessa, que para mim é uma das coisas incríveis daquele homem, que me inspirou a abrir portas e caminhos, porque nós estamos num período de muita mudança na sociedade. Volta e meia, tu tem que mudar a tua profissão. E o Lessa me ensinou muito bem isso. Então, vou falar um pouquinho sobre Barbosa Lessa e sobre o tema dos festejos. Quem quiser lá dar uma proseada com a gente, esperamos vocês lá, vai ter show depois. Grande abraço aí, obrigado, Eduardo, obrigado, Catulo, pelo convite. Tá certo. Rogério, se puder gravar depois e mandar no meu WhatsApp ali um vídeo curto, né, pra gente colocar nas redes sociais do Clique Camaquã, convidando para esse evento, né, eu te agradeço aí, um videozinho curto, convidando as pessoas para esse encontro contigo aqui em Camaquã. Tá bueno. Grande abraço aí para vocês. Valeu, obrigado. Conversamos aí com o Rogério Bastos, aqui no nosso Bom Dia Camaquã.